Olá, pessoal. Nós vamos começar agora o capítulo 16, Campos Vetoriais. A ideia desse capítulo é fazer uma pequena revisão, uma pequena lembrada dos conceitos de vetores, tá? Então vocês vão ver que aqui, nessa figura aqui, ó, nós temos alguns vetores diferenciados, então os vetores indo para cima, outros indo para baixo. Cada cor dessa mostra um vetor numa direção. Aqui é a mesma coisa. Aqui nós estamos em altitudes distintas, né? Você vê que nessa altitude aqui, quando eu tenho aqui um espaço, o meu vetor ele tem esse comportamento. Quando eu tenho aqui uma planície, o vetor tem esse outro comportamento. Quando eu tenho montanhas, ele tem esse outro comportamento. Ou seja, esse vetor aqui, na verdade, é o vetor do vento. Quanto mais vento, ou quanto mais altitude, quanto maior relevo eu tiver, mais diferença vai fazer esse relevo aqui. Aqui está numa altura maior, então só os picos é que fazem diferença, né? Então, é como se tivesse, sei lá, 50 metros de altura, esses picos tivessem 60 metros, onde não tem, o campo vetorial é idêntico, não venta para um lado só, e onde tem, ele sofre uma pequena alteração, ok? Definição. Seja D um conjunto em R2, uma região plana, um campo vetorial em R2 é uma função f que associa cada ponto de f a um ponto D, num vetor bidimensional. Em um subconjunto, o campo vetorial R é uma função f que associa um ponto xyz, esse vetor dimensional, a um f de xyz. Então aqui nós vamos ver esse vetor, ele começa aqui, e tem esse sentido e essa direção, e essa intensidade, que é o comprimento, tá vendo? Esse outro vetor começa aqui e tem esse comprimento, essa direção, esse sentido. Esse vetor, cada um dos vetores aqui tem um sentido, uma direção e um módulo, um comprimento, tá ok? Vamos fazer alguns exemplos aqui. Um campo vetorial em R2 ele é definido por f de xy igual a menos y na direção i mais x na direção j. Descreva f e esboce alguns vetores dele, como na figura 3. A figura 3 é essa anterior aqui que nós vimos, né? É para esboçar alguns dos vetores. Bom, então para poder esboçar alguns desses vetores, a ideia que nós vamos trabalhar vai ser a seguinte. Eu vou escolher alguns pontos fixos e vou fazer esses vetores a partir desses pontos fixos. Então, eu vou chamar aqui o meu xy, tá certo? XY, e aqui eu vou ter os pontos 1 e 0. Eu estou escolhendo os pontos, tá certo? 1 e 0. Vou escolher os pontos menos 1 e 0. Vou escolher 0 e 1 e vou escolher 0 e menos 1, tá? Então, esses 4 pontos aqui já bastam já para que a gente possa ter uma ideia do comportamento desse vetor nesse ponto. E se eu mudar esse vetor um pouquinho, por exemplo, vou pegar aqui o ponto 1, 1, o ponto menos 1 e 1, 1 e menos 1, e menos 1 e menos 1, certo? Estou pegando alguns pontos distintos aqui para poder calcular. E aí, a minha regra é para calcular o f de xy, certo? Para poder calcular esse f do xy, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui nesses pontos aqui. Então, olha só. O f de xy é menos y direção i mais x direção j. Então, olha lá. Esse ponto aqui é o ponto 1 e 0. Se eu for colocar aqui esse f aqui, vai ficar f de 1 e 0. Ele vai ficar menos 0 na direção i mais 1 na direção j. Ou seja, esse cara aqui ele vai ser, na direção i, ele é 0, na direção j, ele é 1. É esse vetor aqui. O próximo vetor, eu vou colocar essas linhas aqui para poder separar eles, né? Vai ser o f de menos 1 e 0. O f de menos 1 e 0 vai ser a mesma coisa, menos y é 0, menos 0 na direção i, mais x, que é menos 1, então mais menos 1 na direção j. Ou seja, esse ponto aqui é o ponto 0 na direção i e menos 1 direção j. O próximo ponto é o f de 0 e 1. Ele é menos y na direção i, ou seja, menos 1 direção i,
mais x direção j. 0 direção j. Então, ele é IJ, ele é menos 1 e 0. O próximo ponto, vou fazer só esses aqui, tá? 0 e menos 1 é o f de 0 e menos 1. Ele vai ser menos y direção i. Menos 1 direção i. Mais x direção j. 0 direção j. Então, esse ponto é 1 e 0. Próximos pontos aqui. Vou colocar umas linhazinhas aqui para fazer. Não sai reto de jeito nenhum, né? Ah, tá bom. Dá para entender, né? Esse aqui vai ser o f de 1 e 1. O f de 1 e 1 ele vai ser menos y, menos 1 na direção i, mais x, mais 1 na direção j. Ou seja, o ponto é o vetor, né? Menos 1 e 1. Aqui ele é f de menos 1 e 1. Ele é menos i1 na direção i, mais menos 1 na direção j. Ou seja, menos 1, menos 1. Esse aqui é f de 1 e menos 1. É sempre y na frente, né? Então, menos 1 na direção i, mais 1 direção j. Ou seja, menos 1 e 1. E o último que eu vou fazer é o f de menos 1 e menos 1. Ele vai ser menos 1 na direção i, mais menos 1 na direção j. Ou seja, aqui ficou 1 e menos 1. Então, vou guardar esses pontos aqui, eu vou colocar na próxima, que é o desenho, né? Olha lá, desenho. O desenho dele, ó, vou colocar aqui, eixo x e eixo y. Vou precisar dos pontos 0, 1, 2, menos 1, menos 2, 1, 2, menos 1, menos 2. Tá bom. Primeiro ponto, ele sai do 1, 0. Então, 1, 0, vou pegar lá, vou marcar aqui o ponto de saída dele. Ele vai sair do ponto 1, 0. 1, 0 é 1 no x e 0 no y. É esse aqui, ó. Vou chamar esse aqui e vou nominar eles, né? Ó, ponto A, B, C, D, I, F, G, H. Então ele sai do 1, 0 e ele vai andar 0 na direção I e 1 na direção J. Aqui, ó, é direção I, aqui é direção J. Se ele andar 0 na direção I, ele vai ficar aqui, ó, 0 na direção I. Não vai andar nada para lá, ele vai andar 1 na direção J. Ele vai andar 1 na direção J, vou colocar em verde os vetores, né? 1 na direção J, esse aqui, ó. Tá lá. Então, esse aqui é o primeiro vetor. Vou chamar ele de vetor A, porque ele é do ponto A. Qual que é o módulo dele? É o tamanho. Nesse caso é 1, né? Mas sempre o módulo de um vetor vai ser módulo do vetor A. Vocês lembram, né? É isso aqui, vira geometria analítica, né? Raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Na verdade, aqui seria x menos x0, y menos y0, mas como não tem, são esses valores. Então, aqui seria 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado, no caso dele é 1, né? Não teria segredo, tá? O próximo ponto. O próximo ponto sai do menos 1 e 0. Então, menos 1 e 0. Deixa eu pegar, colocar a caneta preta em 1 aqui, que eu vou usar mais a caneta preta e verde, né? Menos 1 e 0 é esse aqui, ó. Sai do ponto menos 1 para o x e 0 para o y. Então, esse aqui era o ponto A, esse aqui é o ponto B. Qual a direção que ele vai seguir? Ele vai seguir 0 na direção I, menos 1 direção J. 0 direção I, ficou aqui. I menos 1 direção J, para baixo. Então, ele vai vir para cá. 1, né? O módulo dele também é 1, porque ficou 0 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado, que é 1. A raiz é 1 também, está aqui. Vetor B. O vetor C, ele vai sair do 0 e 1, ou seja, 0 do x e 1 para o y agora. 0 para o x e 1 para o y. Aqui, ó. Esse aqui é o C. E como que ele vai andar? Ele vai andar, sempre aqui é o F, aqui é o vetor, né? Ele vai andar 1 na direção esquerda do I e 0 na direção J.
Então ele vai andar 1 para cá e 0. Vai parar aqui. Ou seja, é esse vetor aqui. O módulo dele também é 1, né? E aqui, então, esse aqui é o vetor C. Esse aqui é o vetor D. Próximo vetor, o próximo ponto, ponto C. Sai do 0 e 1, então é 0 para x, nós fizemos ele, o D. 0 para 1, menos 1 para o y, né? Então sai do 0 e menos 1 e anda 1 na direção I e 0 na direção J. Então, 0 e menos 1, vou colocar lá embaixo, aqui. Ele vai andar 1 na direção I ele vai andar 1, e 0 na direção J. Então, esse aqui é o vetor. Esse aqui é o vetor DZ. E aqui, evidente, era o ponto D, que é o D maiúsculo. Vocês vão perceber que esse cara aqui está fazendo o que aqui, ó? Ele está fazendo assim, né? Se tivesse qualquer corpo aqui, daqui ele empurrava para cá, daqui empurrava para cá, daqui empurrava para cá, daqui empurrava para cá. Ele faz mais ou menos esse movimento aqui dentro, que faz um movimento circular. Tá? E vamos fazer os outros 4 pontos. Ponto E, 1, 1. Então, 1, 1, ó, é 1 no X e 1 no Y. Exatamente aqui. Aqui é o ponto E. O que esse ponto E faz? Esse ponto E, ele tem movimento menos 1 na direção I e 1 na direção J. Então, olha lá. Menos 1 na direção I, ele vai descer para cá, e 1 na direção J, para cá. Certo? Menos 1 na direção, desculpa, menos 1 na direção I, para cá, e 1 na direção J, para cá. Então, ele vai fazer esse caminho aqui, ó, e vai parar aqui. Ou seja, ele fez esse caminho até aqui, mais esse. Então, esse aqui é o vetor E. Aí o módulo dele, ó, o módulo dele é maior um pouquinho, né? O módulo do vetor E seria, agora lá, raiz quadrada. Aqui é 1, 1, e aqui, ó, é 0,2, né? A chegada dele aqui é no 0,2, vou colocar em preto, né? A chegada dele aqui é o ponto 0,2. Ele vai pegar 1 menos 0, 1 ao quadrado, mais 1 menos 2 menos 1 ao quadrado, que também vai dar 1 ao quadrado, ou seja, ele vai ser raiz de 2. Então, esse comprimento aqui, ó, vale raiz de 2, certo? Esse comprimento aqui vale raiz de 2. Esse comprimento aqui valia 1. É assim que começa o módulo dele, né? O próximo vetor, eu posso colocar o F. O F é menos 1 e 1, menos 1 para o X e 1 para o Y. Então, vou colocar lá. Menos 1 para o X e 1 para o Y. É aqui, né? Aqui é o F. E esse F, ele vai andar menos 1 no I, menos 1 J. Menos 1, então ele vai andar menos 1 para cá, na direção I, ó. Ali é verde, né? Menos 1 para cá e menos 1 para cá. Ou seja, esse vetor vai ser esse aqui, ó. Esse aqui é o vetor F. O comprimento dele é o mesmo do outro. Se fizer o cálculo, vai dar o mesmo, idêntico, tá certo? Depois vamos fazer o vetor G, 1 e menos 1. O G, ele sai do 1 e menos 1, sai daqui, ó. Aqui é o ponto G. E esse ponto G, ele vai ter menos 1 na direção I, 1 na direção J. Menos 1 na direção I, para cá, e 1 na direção J. Vai para aqui. Esse aqui é o G. E o último, que é o H, menos 1, menos 1. Então ele vai sair daqui de baixo, ó. Menos 1, sai daqui. Então aqui é o H. E ele vai andar em que posição esse sentido? Ele vai andar 1 na direção I e menos 1 na direção J. 1 na direção I, para cá, menos 1 na direção J. Vai vir para cá. Então esse aqui é o vetor H. Vamos lá. Então esse aqui é o esboço do que foi pedido. Então falou, ó, o campo vetorial é definido por essa função, descreva o F e esboce alguns vetores. Está aqui esboçado alguns vetores, né, igual exatamente na figura 3. Perfeito? Eu tenho certeza que já fizeram isso aqui em álgebra linear, né, mas é uma revisão, certo? Geometria analítica, né, desculpe.
esboce o campo vetorial R3, dado por f de x, y, z, igual a z na direção k. Esse aqui não tem muito segredo, né? São 3 dimensões, tá certo? Eu vou colocar aqui as 3 dimensões dele. X, Y e Z. Se eu for colocar as direções vetoriais, é direção I, direção J e direção K. Mas veja que esses pontos são sempre Z na direção K. Então, eu vou escolher alguns pontos aqui, ó, sei lá, vou escolher o ponto 0, 0. Vou escolher o ponto 1, 0. Vou escolher o ponto 0, 1. Ah, tá, mas tem que ser mais, tem que ser 3 coordenadas, né? 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, assim por diante. Então, aí eu vou colocar aqui 1, 1 e 0. Pronto, tá lá. Bom, eu sempre vou pegar esse ponto, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, vou andar Z na direção K. Ué, direção K aqui é 0, aqui é 1, aqui é 1. Então, esse ponto 0, 0, 0 vai ficar aqui, ó, não vai sair de lugar nenhum para lugar nenhum. O ponto 1, 0, 0 é 1x, 0y e 1z. Ele vai estar aqui, mais ou menos nesse ponto. Ponto C vai estar aqui. Ele vai andar 1 na direção z, ou seja, a direção dele é o verdinho, né? Ele vai sair daqui e vai andar verde. Não quis pegar o verde, né? Agora sim, 1 na direção z. Aqui. Esse aqui é o vetor. O outro vetor, 0, 1, 1. 0, 1, 1. Aqui é o ponto. O ponto é preto, né? Aqui é o ponto D. E ele vai andar também 1, porque só tem Z aqui, né? 0, 1, 1. Então ele vai andar a partir daqui 1 para cima. Tá lá. A, B, C, D. Cadê? A, B, C. Na verdade, esse aqui é o C, né? Ah, fiz errado, né? O A tá aqui, ó. O A tá aqui. O B era 1 na X, 0. Aqui era B, ó. Aqui é C. 0, 1. E o D que é 1, 1, 0. 1, 1. Aqui 0. Então esse aqui é o ponto D. Ele vai subir 1 também. O nada. Não vai subir nada, né? É 0 aqui. Então esse aqui é o ponto. Olha lá. 2 vetores, tá? Se quisesse colocar mais, poderia colocar e assim por diante. Ia ter sempre esse comprimento dele aqui, tá certo? No caso dele. Agora, se vou pegar um vetor qualquer aqui, por exemplo, 1, 1 e menos 2. Então, olha lá, esse aqui seria o E, ele seria menos 2 na direção K, né? Esse aqui é 0 direção K, esse aqui é 1 direção K, 1 direção K, 0 direção K. Então, 1 com menos 2, ó, esse ponto E seria aqui. Ele ia sair daqui e ia andar 2 para baixo, porque o K, esse aqui seria o vetor E. Só que o módulo desse aqui é 2, desses daqui são 1, tá certo? E assim por diante. São só para vocês poderem relembrar. Bom, o que importa para nós, na verdade, são casos desses similares aqui, ó, que são um pouco mais complexos, né? Imagine um líquido escoando uniformemente em um cano, uma tubulação, e vê que a vazão, ou vetor velocidade desse ponto, esteja associado ao vetor do ponto XYZ, de certo domínio que é o interior do cano, e assim vê o campo vetorial R3 chamado de velocidade. O possível campo é ilustrado na figura 13. E aí agora aqui, simplesmente nós mostramos a figura 13, porque essa figura 13 demandaria um esforço para poder ser feito, o que não é necessário para nós, né? Basta ir lá e demonstrar ele aqui, está ali. Essa aqui é a figura 13. Vocês vão ver que o possível campo ele vai circular aqui reto, essa parte que está reta. Quando ele abre, ele faz essa curva e assim, tá? Evidente que aqui eu precisaria da função para poder elaborar ele. Não é o caso, né? O caso é simplesmente dar uma demonstração. Então a velocidade no qualquer ponto indicada pela seta que está aqui. Veja que aqui é uma seta comprida. Quando chega aqui a seta diminui um pouco, aqui está menor. Ou seja, significa que nesse pedaço aqui o fluxo é maior, é mais rápido. E aqui é mais lento, tá? Faz sentido, né? Se ele tem um cano de 3/4, passo por 1 polegada, o que acontece com a minha vazão? Diminui.
E se fosse o contrário, fosse desse espaço maior para menor, ia estar com uma vazão menor, né, que é a velocidade, chegou aqui, diminuiu aqui e aumenta, ou seja, então ele aumenta quando diminui a saída, ele diminui a vazão quando aumenta a saída, tá? Campos gradiente. Então vamos ver agora um pouquinho de campos gradiente. Já vimos essa pequena revisão que era rever como são os vetores, o comportamento deles mesmo, né? Era essa a ideia dessa parte inicial da nossa disciplina. Então vejamos aqui agora aqui. Se f é uma função escalar de duas variáveis, sabemos pelo capítulo 14, nós já vimos, né, que era o vetor gradiente, que gradiente de f, ou grad f é definido por gradiente de f é fx de xy em direção i e fy de xy em direção j. Então, olha lá. Determine o vetor gradiente de f de xy, sendo x quadrado y menos y ao cubo. Desenhe o campo vetorial juntamente com o mapa de contorno. Essa parte de desenhar o campo vetorial e o mapa de contorno, nós vamos deixar eles um pouquinho de lado, porque não é o nosso interesse fazer esse tipo de explicação, tá? Até porque ele é bem complexo e bem demorado, né? Então, vou calcular o gradiente. O gradiente da f de xy vai ser fx na direção i mais fy na direção j. Então, o gradiente da f de xy, fx, derivado de x aqui vai ficar 2xy, derivado de x é zero, na direção i. Mais, agora derivado em relação a y, x quadrado menos 3y ao quadrado na direção j. Então, acabou. Esse é o vetor gradiente. Tá? Não vou fazer o esboço dele. Então, a ideia da semana era somente fazer essa pequena revisão, lembrar como é que funcionam os campos vetoriais e o campo gradiente. Tá? E nós continuamos na próxima aula, que vai ser após as férias de janeiro. Então, em fevereiro nós retornamos. Tá? Semana que vem, revisão para a prova. E na semana do dia 14 ao dia 20 vai ser a nossa avaliação, a segunda avaliação, valendo 2,5 pontos. Aqui alguns exercícios para vocês poderem fazer. Veja que eu coloquei esboçar o campo vetorial somente em 2 vetores, né? Somente para 2 e de 2 dimensões. Determinar campo vetorial, tá? Que é seu gradiente. Aqui está a parte em inglês, só por conta de se houver mudança de exercício, vocês fazerem pela versão americana, porque o que está no livro é a versão americana. Veja que aqui é só 24 que mudou, né? Todo o restante é idêntico, tá ok? Uma boa semana a todos vocês. A ideia então era compreender o conceito de campos vetoriais e relembrar um pouquinho, tá ok, pessoal? Um grande abraço a vocês e até a próxima semana. Até logo. Tchau, tchau.